Boa tarde, amada igreja. Nós já estamos no meio do ano, né? Hoje nós estamos já no mês de junho, dia 4 de junho. E a tarde da bênção tem sido um presente de Deus em nossas vidas, porque o Senhor trabalha do jeito que Ele quer. Nós almejava que esse culto fosse um culto mais frequentado por pessoas. E o Senhor fez o mover e mudou a nossa história, e graças a Deus nós estamos vendo isso acontecer. Embora que nós tenhamos hoje um feriado, né, no dia da quinta-feira, mas a tarde da bênção tem sido realmente para a gente, que entendemos o propósito de Deus, do trabalhar de Deus, da Igreja Batista de Filadélfia, esse culto tão familiar, tão amoroso, onde as pessoas se identificam tanto. E eu queria agradecer a oportunidade dessa palavra que o Senhor me trouxe, né? Quando eu fui convidada para trazer a palavra. E nós vamos orar, abrindo o trabalho da tarde da bênção, dessa quinta-feira, nesse feriado, que vocês possam receber do Senhor, né? Verdadeiramente, porque nós só esperamos nele, nossa dependência totalmente é do Senhor. Então nós estamos nos entregando essa tarde e agradecendo, né? Por mais um mês, e que o Senhor venha nos abençoar ainda esse mês, e por todas, né? Por tudo que o Senhor tem para a gente em relação ao entendimento da palavra. Então vamos orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença eu me coloco em oração, entregando esse dia diante do Teu altar, abençoando essas pessoas que vão estar ouvindo a Tua palavra, que vão estar no entendimento, Pai. Sabemos, Pai, que os dias são maus, que as coisas já estão acontecendo, mas a nossa esperança está em Ti. A nossa dependência, Senhor, está no Senhor. Nós sabemos, Pai, que não podemos e não somos, mas em Ti somos e podemos, Pai. Porque a nossa confiança, Senhor, está em sabermos que o amanhã Te pertence. E na fé que nós colocamos em Ti, as nossas expectativas, como a palavra que eu vou trazer hoje, expectativa. Muitas vezes fazemos expectativas e achamos, Pai, que é tão sua as coisas que vêm para a gente, e muitas vezes nós se perdemos nas coisas que não entendemos, Pai. Por isso nós estamos aqui, entregando essa oração diante do Teu altar, pedindo que o Senhor venha nos fazer entender os Seus planos e os Seus propósitos em nossas vidas, Pai. Nos abençoe, Pai. É nessa tarde, nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Você recebe, né? Porque expectativa é criada pela gente mesmo. O homem faz planos. A palavra mesmo diz, né? O homem faz plano, o homem decide coisas. E a palavra que o Senhor me trouxe, eu passei agora um períodozinho aqui, no início, né? Os primeiros dias nós estamos no 4º dia, mas Deus, da semana passada, da quinta-feira passada, que eu tive uma enfermidade, uma gripe, caí, mas a carne é fraca. E a gripe veio e me derrubou. Mas graças a Deus, eu estou aqui hoje para trazer a palavra. E no entendimento que eu estava em oração, eu comecei a ler a palavra e o Senhor me chamou a atenção para um livro, para um profeta chamado Ezequiel. E eu comecei, como é que Deus faz, como é que Deus fala? Eu comecei a ler sobre Ezequiel. E do nada veio uma mensagem de um pastor sobre Ezequiel. Aí eu juntei uma coisa com a outra para trazer entendimento para mim. Porque muitas vezes no meu processo que eu passo com Deus,
E muitas vezes, por eu criar expectativa, como a palavra que eu vou trazer, expectativa que nós achamos que não tem como não ser de Deus, porque é tão, né? É minha, como se fosse minha identidade. Aí quando ela não se completa, quando as coisas não acontecem, quando o tempo passa, quando eu não vejo as coisas virem sobre mim, e muitas vezes eu vou perguntar, Senhor, onde está o Senhor? Por que que o Senhor permitiu isso vir sobre a minha vida? E o Senhor me falou sobre isso nesse tempo que eu tirei. E quando eu fui convidada, eu entendi, né, que muitas vezes Deus leva a gente para um tempo silencioso, como me levou para a cama, né, através de uma enfermidade chamada gripe, e que eu tive que correr para a palavra, e de repente o Senhor botou lá no meu zap, Júlia, você tem convidada a levar a palavra de quinta-feira. Então você entende, né, os planos de Deus, está entendendo? Então preste atenção no que Deus quer falar contigo. Então, a visão está no livro, eu vou ler aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 1. Vou falar para vocês o que significa expectativa. A visão dos 4 querubins. Aqui, o capítulo 1 de Ezequiel é um capítulo muito complexo. Antes de eu ler isso aqui, eu vou falar para vocês o que significa o Ezequiel, quando eu estava estudando antes de receber essa intimação de trazer a palavra. Mas Ezequiel, ele era filho de Buzi, um sacerdote. E Ezequiel estava com, vamos dizer assim, 25 anos, quando ele foi levado ao cativeiro por Nabucodonosor. Ele foi levado à Babilônia. Mas antes disso, ele, quando estava ainda em Judá, ele se referenciava com a palavra de Jeremias. A palavra de Deus vai falar de 3 profetas. Vai falar de Jeremias, vai falar de Ezequiel e vai falar de Daniel. A diferenciação dos 3, Jeremias é 28 anos mais velho do que Ezequiel. Ezequiel se identificava com a palavra, mas ele estava sendo preparado, né, pelo pai, porque ele seria sacerdote. Mas ele se identificava com a palavra de Deus. E ele pregava a palavra de Deus. Mas Jeremias pregava lá, em Judá, para os remanescentes que tinham deixado levado. Porque Nabucodonosor já estava tirando, como tirou na primeira leva Daniel, aí depois na segunda leva Ezequiel, e Jeremias permaneceu lá, levando a palavra de Deus para aquele povo sofrido, né, no meio de tudo que estava sendo se perdido ali, Jerusalém destruído. E Jeremias ali levava a palavra, como profeta. Aí, e Daniel vai levado para a Babilônia também. Como profeta, ele vai levando a palavra na corte de Nabucodonosor, porque era ali para onde ele foi levado. Aí, aos 25 anos, Ezequiel é levado para o exílio por Nabucodonosor. Aí, Ezequiel, ele é levado para junto daquele povo que queria pendurar as arcas no salgueiro, não queria mais cantar, não queria mais se alegrar, porque não tinha alegria. Como é que você vai levar a palavra para mim? É mais ou menos isso. O que você tem que falar para mim, Ezequiel? Então, ele não era muito bem visto lá, porque a tristeza tinha se abatido daquele povo. Mas ele estava ali, levado por Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Mas a expectativa dele, eu comecei a conjecturar, porque quando eu comecei a ler, eu me identifiquei muito. Ele sabia que aos 30 anos, ele seria um sacerdote. Era herança de pai. É como se fosse a minha identidade. Não tem como não acontecer isso. Isso é muito certo. Não tem não será, porque muitas coisas às vezes a gente vai tentar assim, eu estudei para isso, então vou ser um médico, eu me preparei para isso, então vai ser isso, eu não esperava, a enfermidade veio, muitas coisas acontecem. Então eu vou ler só o capítulo 1 para vocês entenderem quando ele fala aqui, ó. Eu vou ler só o versículo 1. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio do exilado, junto ao rio Quebar, se abriu os céus e eu tive visão de Deus. E quando Deus chama Ezequiel, no livro aqui, e ele fala com Ezequiel, quando eu falei para você, Ezequiel estava sendo levado ao cativeiro, na Babilônia, e você vai se identificar com ele como eu me identifiquei.
eu ser tirado de tudo que era meu, tudo que era expectativa minha, muito meu mesmo. Eu estava prestes, com a minha roupa praticamente pronta para ser um sacerdote, com tudo encaminhado. Aí, de repente, eu sou exilado. Eu sou levado a uma Babilônia, onde lá não tinha sacerdote, não tinha templo, não tinha nada. Então, na minha expectativa, para as coisas se cumprir, as coisas serem tão certas, eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de que eu estou preparada para ser uma sacerdotisa. No caso, ele, um sacerdote. Então, não tem como não ser de Deus isso. É impossível Deus não, no tempo certo, Deus não me tirar dessa cidade e me devolver para a minha Jerusalém, para eu cumprir o meu mandato de um sacerdote. E isso era o que ele esperava. A expectativa dele era muito grande. Porque, eu estou falando, porque não tem como não ser. A gente sabemos muitas vezes, no meio da prova difícil, no meio de tudo que é tirado da gente de uma hora para outra, sem entendermos, como aconteceu com ele, é saber esperar. Mas isso vai acontecer até o último dia. Eu vou esperar até o último dia, que eu sei que meu Deus vai me tirar daqui. E de repente isso não acontece. E de repente a gente sabemos muito bem esperar, mas a gente não entendemos não entender. Porque não acontece. Porque isso é impossível não ter acontecido. Eu já estou aqui com 30 anos, continuo eu na Babilônia, Senhor, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho lá um sacerdote. Eu, sacerdote. Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de ele, um legado de honra, ser um sacerdote. E muitas vezes, né, como a gente não vai entender, no limite do prazo ultrapassado, mas vem o silêncio de Deus. E ele diz ao sacerdote que a função dele não seria de sacerdote. Então, a minha identidade vai ser mexida, porque a sensação que eu tenho, o Senhor vai tirar tudo que é meu, o Senhor vai mudar a minha identidade, é a minha linhagem. A expectativa minha é natural. Não estou falando de qualquer coisa, é algo muito certo, né? E nós estamos, quando a gente vai chegar aqui, saber, porque muitas vezes a gente fala assim, não, Deus mexeu, Deus disse que eu não serei sacerdote. Aí Deus disse para mim que eu serei profeta. Aí a sensação que tem, quando vamos olhar aqui no livro de Êxodo, né? Deixa eu ver aqui, livro de Êxodo. Deixa eu abrir a Bíblia aqui no livro de Êxodo 28. E vai falar aqui das vestes sacerdotais. É tão sério quando Deus falava, né, no tempo de Moisés, quando preparou os filhos de Arão, né, e vai falar, né, da função da veste. Ele vai falar aqui, a veste, vou ler aqui o 4. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma superprendiz, uma túnica bordada, mistra, um cinto. Mas aqui ele está falando só as partes da veste. Mas quando ele vai puxando aqui no resto do capítulo 28, a importância disso, as funções, as coisas que representava ser um sacerdote. Aí eu vou falar, Senhor, a seriedade, porque eu esperei, né? Eu não poderia ser com qualquer idade. Eu esperava, ao chegar aos 30 anos, e exercer o legado que meu pai tinha me deixado. Que esse legado de honra, né? Porque quando vai falar do altar, né? Vai falar de tudo que representa ser um sacerdote, né? O templo, porque é horizontal. Você vai falar o homem, o altar e Deus. Tudo isso que significa ser um sacerdote, o preparo, porque não poderia ser de qualquer jeito. Aqui mostra que Ezequiel, ele foi ensinado nisso,
A casa dele representava isso. Ele convivia com sacerdotes. De repente você é levado para uma terra uma estranha, uma Babilônia, que as funções são totalmente anormais a que você convive, e vou ter que sobreviver, e você tenta levar a palavra de Deus para pessoas que não querem te ouvir, porque as pessoas estavam com o coração abatido. E aqui vai dizer que esse homem era um homem casado. Ele era novo, ele foi levado aos 25 anos, mas ele era casado. E ele não pôde nem, pelo que eu entendi, ele foi levado, a esposa ficou. Depois, quando Nabucodonosor chegou para poder tomar o resto de Jerusalém, o resto que eu digo não, acabar com Jerusalém, veio o falecimento da esposa dele, e ele nem sequer pôde velar a sua esposa. O exílio, muitas vezes o Senhor trabalha com a gente em algo assim, que é tão doído, é tão inaceitável ao entendimento humano, porque as pessoas vão muitas vezes ficar nos tirando. Onde está teu Deus? É isso mesmo? Você vai falar desse Deus para mim? Que o seu legado foi largado. A função que Deus tinha para a tua vida de ser um sacerdote, a importância de um sacerdócio. E você diz para mim que Deus te trouxe para cá para você ser um profeta, para falar de Deus. Que Deus? Né? Olha como é que é o trabalhar de Deus em nossas vidas. Vamos ser, vai ser contraditório a nossa fala em meio de tudo que vem sobre nós. Mas eu tiro por mim. Eu falo, Senhor, muito tempo da minha vida eu me calei. Quando eu fui levada ao exílio, eu me calei. Eu fiquei silenciada muito tempo porque eu tinha vergonha de falar da minha casa. Posso falar assim, posso até usar, né? Onde tinha um sacerdócio. A religiosidade. Algo que eu achava que era muito meu, muito de Deus. Era uma casa formulada com a palavra. Era uma casa onde tinha... Eu achava, né? E, de repente, a minha casa é sacudida, como foi a vida de Ezequiel, e ele é tirado do legado que ele espera almejar e levado para uma terra estranha, mas na mente dele, a qualquer momento, Deus ia mudar a história, ia tirar ele do exílio e trazer, porque aquilo que tinha para ele não tinha como não acontecer, fazia parte da minha identidade. Então, o meu Deus vai sacudir essa Babilônia e me devolver para minha Jerusalém. Mas isso Deus não fez. E como é que vamos entender esse Deus? Como é que vamos falar de um Deus desse, que aos olhos dos outros Deus me envergonhou, aos olhos dos outros Deus me abandonou, aos olhos das pessoas que não entendem os planos de Deus, Deus não tinha comigo? A minha história foi uma história... vergonha, você fez alguma coisa para acontecer isso, Júlia? Não é possível. Como é que Deus derruba a tua casa, onde tinha uma casa de um pastor, uma casa isso. De repente, ficou você só. E agora tu levanta e vai falar de Deus para mim? Você está de brincadeira comigo, Júlia? Foi isso que eu escutei muitas vezes. A tua casa era referência. Aí a sua casa, agora, uma mulher solitária... E você vem falar de Deus para mim, Júlia? Mas quando Deus quer trabalhar, Ele não precisa ter as coisas corretas aos nossos olhos. Deus não precisa dos nossos conceitos, das nossas arrumações de ver as coisas com os nossos olhos, como via esse homem chamado Ezequiel, que tem que se levantar no meio do exílio, porque Deus tinha com ele no exílio, não tinha com ele em Jerusalém. Então, não foi de uma hora para outra. Não foi assim, eu esperei até o último dia da minha vida para se completar e eu sair desse exílio e voltar para o meu lugar. Não. Ele esperou, não aconteceu, ele permaneceu, deveria estar com o coração entristecido, porque a espera tardia adoece a alma. E você percebe que não aconteceu e tu tem que levantar no meio de tudo aquilo para dar ordem às coisas.
e para declarar que Deus é contigo no meio de tudo que permitiu. E eu vi quando isso aconteceu na minha vida, e eu vejo isso acontecendo na vida desse homem chamado Ezequiel. Que muitas vezes, meus irmãos, nós vamos olhar para a gente e vamos, como eu falei, criar expectativas e vamos ter, na nossa visão, uma casa destruída porque não aconteceu e o Deus que eu pregava não era comigo. Eu poderia ter escolhido isso, falar, não, a minha casa caiu, mas não. E quando Deus falou com Ezequiel, e Deus chamou Ezequiel, né, ele criou a expectativa antes, mas depois ele entendeu. E o exilado dele, que foi os 25 anos, mas depois dos 30 anos que Deus começou a trabalhar na vida de Ezequiel, depois, né, dele entender no livro na palavra toda, quando ele fala, esse livro mesmo, no capítulo 1, é tão tremendo que ele ficou tão maravilhado ou assustado com o que Deus chamou ele para falar, que aqui no capítulo 3 de Ezequiel, do livro de Ezequiel, no capítulo 3, no verso 15, vai falar assim: então fui a Tel Abibe, aos do exílio, que habitava junto ao rio Quebar, e passei a morar onde eles habitavam. E por 7 dias sentei ali, atômico, no meio deles. Ele ficou 7 dias, porque a palavra foi tão forte, uma palavra com uma visão tão diferenciada de tudo que Ezequiel sabia. E a expectativa que Deus tinha nele era tão grande, que ele assustou ao ponto de ficar 7 dias sentado para pedir ao Senhor para que ele entendesse os planos e os propósitos dele sobre a vida de Ezequiel. E quando você lê o livro de Ezequiel todo, você fica assustado, porque é um livro assim, muito difícil de entender, né? E Deus falava com ele, mostrava as coisas, como mostrou no capítulo 47, 48, quando ele fala, né, das torrentes das águas purificadoras, que ele mostra Ezequiel, que ele leva Ezequiel e manda Ezequiel dar a volta, e vai dando volta com Ezequiel e mostrando que o processo que Deus tinha com ele, né, quando a água dele estava lá no pé praticamente, aí chega na canela, aí chega no joelho, né, aí chega na cintura, no lombo, aí no processo depois do nado. E Deus vai falando com ele, vai mostrando o que Deus tinha para ele. Porque muitas vezes nós estamos realmente, por não entendermos, a água não sai do pé. E se você ficar com a água no pé o tempo todo, por teu desentendimento, por tuas interrogações, pelo seu processo de não aceitar ser exilado, não aceitar que Deus não tenha te trago de volta para a tua terra, para você exercer o que era realmente seu, que você achava que era tão seu, que você se abalou tanto por não ter Deus cumprido aquilo na sua vida, e você vai ficar com água nos pés o resto da vida, porque é direito de escolha. Mas quando Deus falava para ele que a água subiria, e a água era a própria presença de Deus na vida dele, e que depois de um processo, de um tempo, ele passaria a nado, e ele veria os rios cheios de peixe, e ele veria a vegetação cheia de folhas, e aquelas folhas serviriam de remédio. E aí Deus mostrava o processo que Deus tinha para ele. Aí depois Deus vai mostrar para ele as coisas que Deus tinha, o trabalhar de Deus. E ele começa a levar a palavra às pessoas. Aí já não é mais um homem qualquer. Aí ele já era o profeta que Deus tinha falado que ele era. A autoridade estava sobre ele. O ensinamento estava sobre ele. Porque nós temos que entender porque ele era de idade de 30 anos. E antes ele já achava sacerdote. Mas depois que ele percebeu que Deus não tinha um sacerdócio para ele, que Deus tinha para ele, era profeta. E muitas vezes nós vamos falar, poxa, mas as minhas vestimentas sacerdotais eram vestimenta de honra. Todo mundo me reconheceria se eu tivesse com uma vestimenta sacerdotal. Mas a vestimenta de profeta, que vestimenta que eu tenho? Aí você vai falar que, né, porque
Como é que as pessoas vão me identificar, Júlia, como um profeta? O óleo estará sobre a tua cabeça. A palavra de Deus diz que vai dizer que o céu se abriu sobre ele, na própria Babilônia, não foi em Jerusalém. A palavra de Deus veio para ele lá, porque Deus tinha lá para ele. Aquele povo precisava reconhecer que o profeta que o Senhor chamou com autoridade, chamado Ezequiel, teria a palavra na boca, que daria ordem às coisas. E se você lê o livro, você fica estarrecido com tanta coisa que o Senhor permitiu a esse homem, chamado Ezequiel. O Vale de Ossos Secos é algo assim extraordinário. Porque muitas vezes nós não vamos entender, meus irmãos, vamos ficar tipo Marta e Maria. Quando Jesus demorou a chegar e Lázaro já tinha morrido. E a gente vai falar assim, Senhor, tu chegou atrasado. Meu irmão já está morto. Né? Ou senão a filha de Jairo, não incomode o mestre, a sua filha já morreu. Mas o tempo de Deus é diferenciado, meus irmãos. Eu fiquei pensando naquele vale de osso seco, onde Deus ordem, ao osso junta com osso, medula. São pessoas que a gente não conhecia. A filha de Jairo conhecíamos, né, que está relatado. Lázaro foi conhecido. Mas essas pessoas que Deus deu vida para elas, era a própria Jerusalém de Deus. A terra que tinha sido tomada, que tinha sido levada. Deus disse que ia levantar o exército com um fundamento diferenciado, usando a vida daquele homem chamado Ezequiel, e dar uma visão dessa. Olha o tamanho, né, do que Deus tinha para ele como profeta, de trazer uma palavra dessa, estarrecedora, de um entendimento grandioso que era levantar uma Jerusalém, restaurar uma Jerusalém. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? Deus tem contigo isso, uma palavra de um levantar Jerusalém. Nós estamos com uma nação agora, uma nação comprometida com tantas coisas ruins. E Deus está chamando os seus profetas para trazer a palavra de vitória, uma palavra de vida, uma palavra revelada através do entendimento. De não olharmos para as circunstâncias, não ficar abatido pelas coisas que têm acontecido. Porque as coisas estão acontecendo, o grande mal está. Mas quem é você? Você vai ficar esperando que o Senhor cumpra as coisas que você achava que era sua? Você vai ficar com esse pensamento? Porque o Deus vai dizer assim, eu é que sei o pensamento que tenho ao teu respeito. E Deus tem para você ser profeta. Porque quando Deus falava com Ezequiel esperava o sacerdócio, era horizontal, homem, altar, vestimenta, menorá, templo, tudo. Agora, quando Deus falava profeta, era vertical. Eu ver o céu se abrir e o meu Deus falar. Eu ver o céu se abrir e a revelação vir sobre mim. E a minha boca falar o que o Deus está mandando que eu fale. Isso é ser profeta. Eu não preciso de vestimenta. Eu só preciso o óleo sobre a minha cabeça. O óleo do entendimento. O óleo da revelação. O óleo que Deus tem. Porque o que Deus tem para mim é muito maior do que eu podia imaginar, meus irmãos. Muito maior. Eu achava que eu tinha tudo. E hoje eu percebo que nada tinha. Tanto que foi mexido. Porque se não fosse meu, estaria comigo. Deus sabe o porquê faz as coisas. E também Deus sabe quem Ele chama. E hoje eu fico feliz por o meu entendimento. De eu não me abater por coisa nenhuma. De eu levantar a minha cabeça e dar ordem às coisas. E proceder diferenciado. De buscar a palavra que está aqui na minha frente. De buscar o entendimento. Como foi me referenciar a esse homem chamado Ezequiel. Me ver um pouco nele. De sentir o que ele passou. E chorei. Porque eu me senti também em terra estranha. Eu também me senti falando com parede e ninguém me escutando, ninguém dando atenção para mim, porque achavam que eu estava louca. Mas não importa o que pensam ao nosso respeito. Porque quando a gente temos entendimento de que quem fala com a gente é fiel,
Eu não tenho que temer o que fala um homem. Que pensamento o homem tem ao meu respeito, não importa. Então, quando o Senhor começou a me mostrar aqui em relação ao que ele estava falando, o que significava, Júlia, você ser uma profeta. De eu botar em você em alguns lugares, como o Senhor já tem me colocado em alguns lugares, e a palavra vai, como está fluindo agora, como está, eu espero que vocês venham estar entendendo o que Deus está falando com vocês. Muitas vezes nossa expectativa é muito redondinha, né? Muito certinha, não tem como não ser o que eu estou pensando. É impossível Deus não agir em cima do que eu sei que é meu. Eu me preparei a vida toda para isso, minha irmã. Eu me empenhei o tempo todo para isso. Isso não tem como não ser meu. Só que quem sabe ao nosso respeito não vai perguntar para a gente o que realmente é nosso. Eu é que sei o pensamento que tenho ao seu respeito. E é pensamento de paz, diz o Senhor. Então, eu vou olhar para vocês e fazer com que vocês venham entender que o processo... Eu copiei tanta coisa aqui, mas acabei aqui, né? O processo de Deus com a gente, o pensamento de ser um sacerdote, ou de ser, nós não estamos diminuindo o sacerdócio, mas nós estamos dizendo que o que aconteceu aqui, Deus não tinha sacerdócio para Ezequiel, Deus tinha Ezequiel profeta. E o que Deus tem para você? Você está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você tem esperado ver o céu se abrir e Deus falar contigo? Porque para que isso aconteça, tem um processo de você e Deus, de entender o seu chamado, de se esvaziar de você, de parar de achar que o que não aconteceu do seu jeito, então Deus não é contigo. Deus não estava contigo, porque se existisse Deus, isso é impossível ter acontecido. Ele poderia pensar assim, sem dúvida. Sem dúvida. Ele viveu o sacerdócio a vida toda. 30 anos chegaria a ser sacerdote. E era muito certo aos olhos dele, mas não de Deus. Porque o Senhor tinha para ele profeta. Aí muitas vezes nós vamos diminuir o profeta, né? O profeta não vem ter vestimenta, porque se você olhar a vestimenta do sacerdócio, e quando você lê lá o capítulo 28 de Êxodo, você vai ver que não era qualquer vestimenta. Mas era assim, uma religiosidade que nós vamos olhar, né? Porque tinha que acontecer e tinha todo o andamento da coisa e o processo de você estar preparado para aquilo, não poderia ser de qualquer jeito, tinha tudo para se cumprir. E é certo? É. Mas quando Deus não tem aquilo para você, aquilo não se cumpre. Quando não tem Deus aquilo com tua vida, aquilo não acontece. E você tem que estar apto para receber o que Deus tem para a tua vida. Eu gostaria que vocês entendessem o que realmente Deus quer que você venha entender nesse culto hoje, da tarde da bênção. No primeiro mês, quer dizer, primeiro dia do mês de junho, né, hoje dia 4 de junho, que vocês venham entender. Pedir ao Senhor que o Senhor haja com misericórdia dos seus entendimentos. Que o Senhor te coloque na posição que Ele tem para ti verdadeiramente. Porque o que Deus tem para ti é para ti. Então busque a entender os planos e os propósitos do Senhor. Se o Senhor te tirou da terra que você achava que era muito sua e te levou para o exílio, como levou Ezequiel, e ele lá teve que desenvolver o caráter diferenciado que Deus tinha para ele. E quando você lê o livro de Ezequiel todo, você fica assustada com tanta coisa que aconteceu com esse homem. O processo de Deus com Ezequiel foi um processo árduo, duro, mas Deus tinha com ele um diferencial muito grande. E quando Deus mostra para ele um Jerusalém destruído, cheio de ossos secos, possibilidade zero daquelas coisas acontecer, de ganhar vida aquilo que já estava seco, sequíssimo. E você vê a mão de Deus mudando a história, botando os ossos, juntando tudo e mostrando para ele que Deus tinha com ele um grande, dele pregar para aquele povo a restauração de Jerusalém, ele pregar para aquele povo a esperança, de trazer para aquele povo, como nós temos que pregar hoje, a esperança para um Brasil melhor. Nós temos que pregar para esse povo que o Senhor
tem olhado para as nossas orações, tem ouvido as nossas orações. O Senhor tem ouvido os profetas que Ele trouxe para a nossa nação. Então, meus irmãos, que você venha entender e não ficar com a tua mente ociosa e nem tenebrosa, com medo de qualquer coisa. Porque o Senhor está chamado a gente com diferenciado. Você que escuta a palavra de Deus, você que tem referência do reino, você que entende que com Deus a gente vamos saltar muralhas. Com o Senhor nós vamos derrubar exércitos, se for preciso, para que as coisas venham ir para o seu devido lugar. Então, Deus está chamando esse povo. Então, você que está em casa agora, que se referenciou com essa palavra, que está se identificando com a palavra, né, que Deus trouxe para o nosso irmão Ezequiel, que você se identifique, que você coloque o seu joelho no chão. E, Senhor, você vem entender que o Deus não tinha sacerdócio para você. Deus te tinha como profeta. E Deus vai te preparar para você falar, para você ir para os lugares, para você trazer libertações para os cativos, para que vocês possam trazer a palavra de vitória, a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra de um novo que essa nação tanto espera. Então, que vocês venham se colocar em posição de oração agora pela nação brasileira, pedindo que o Senhor mude a nossa nação. Aqui nós falávamos de uma Babilônia e falava de Israel. Agora nós estamos falando de um Brasil. Então nós vamos ficar de pé e colocar na posição e orarmos pela nação brasileira. Senhor, meu Deus e meu Pai, na sua presença eu me coloco, entregando o meu Brasil diante do teu altar, pedindo que o Senhor haja com misericórdia na nossa nação. Que o Senhor haja, Senhor, nas nossas vidas com entendimento, para que nós venhamos entender os seus planos e os seus propósitos, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o nosso Brasil foi acometido com tantas coisas ruins. Mas o Senhor sabe o porquê e o para quê de todas as coisas. Tu tens chamado um povo diferenciado, um povo que entende, que conhece a palavra. Um povo que sabe que os dias são maus, que as coisas estão acontecendo. Mas nós sabemos que em quem temos crido, também sabemos que Tu és poderoso. Que basta somente a Sua vontade, que tudo volta para o seu devido lugar. Então nós estamos entregando, Senhor, essa palavra da tarde da bênção diante de Ti. Entregando, Senhor, nossa nação brasileira diante do Teu altar. E agradecendo a oportunidade desse entendimento em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade dessa palavra. Amém? Fica com Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que entenderam e receberam essa palavra. Obrigada.